Israel eu tive a honra de ir 4 vezes. A primeira vez que eu fui, eu tinha 12 anos de idade. Foi onde Deus tocou no meu coração de forma surreal, assim. Minha paixão por Israel sempre veio do seguinte: primeira vez que minha mãe voltou da viagem de Israel que ela foi, ela começou a falar comigo sobre Israel, sobre como era o país. Até então, eu nunca tinha tido curiosidade muito forte sobre Israel. Eu gostava, amava, era legal, gente. Tipo, só que de repente, quando minha mãe voltou, ela voltou assim animada. Meu pai lembra? Ela voltou animada, se pulando pra lá e pra cá, falando de Israel, mostrando vídeo, mostrando foto, toda feliz. Aí eu tive a ideia. Poxa, que legal. Eu vou pesquisar sobre isso. Eu vou pesquisar sobre Israel, sobre o povo. Aí eu comecei por onde? Pela música. Vamos ver as músicas de Israel, como é que são? A primeira vez que eu escutei a língua hebraica cantada, os instrumentos tocando de Israel, eu me apaixonei. Foi ali. Eu comecei a ouvir a língua hebraica, eu automaticamente pensei em Jesus. Eu não conseguia tirar a mente de Jesus. É uma música que te leva a pensar em Deus instantaneamente, assim. Você não consegue pensar em outra coisa. Então, comecei a me aprofundar no povo. Quais são os judeus de qual lado do mundo? Quais são os judeus askenazes, judeus sefaradita? Eu comecei a perguntar, tipo, a história de Israel. Como é que Israel foi fundada como país agora, né? Poxa, foi uma coisa depois do Holocausto, o milagre que foi o povo de Israel voltar para a terra de Israel. Eu comecei a ver que eu estava olhando para uma profecia bíblica ambulante na minha vida, na minha frente ali. E os países parece que hoje esquecem disso, do milagre que Israel é, do milagre que Israel, tipo, é existir, entendeu? E se reconstruir, né? E Assim. se reconstruir sempre que são destruídos. Sobre essa questão, assim, eu vejo muitos pastores, líderes, enfim, cristãos discordando sobre o fato de Israel, o Israel de hoje, Israel, Estado, país, ser ou não o Israel da Bíblia. Então eu vejo muitas discordâncias. Não, ainda é o Israel citado na Bíblia. Não, não é o mesmo Israel. Eu queria saber a sua visão, a sua opinião sobre isso. Totalmente o mesmo Israel. Eu vou te explicar por quê. Essa desconstrução de Israel e ser hoje o Israel da Bíblia ou não ser, ou a quem se refere Israel na Bíblia, a igreja ou se refere realmente ao povo judeu. Essa construção antissemita, ela vem desde a época da Segunda Guerra Mundial. O que eu alerto a esses pastores aqui é cuidado, porque mesmo sem querer, você pode estar esbarrando numa teologia antissemita. Foi uma teologia que lá na Alemanha tentou justificar a perseguição ao povo judeu. Afinal, eles não são os judeus da Bíblia. Eles são só um povo aí que se diz judeu. Tinha um teólogo, caramba, fugiu o nome aqui agora, um teólogo que fez esse trabalho. Eu vou abrir aqui para vocês, porque fica eu à quero vontade. realmente mostrar para vocês. Enquanto o Isaac tá procurando ali, você vai aqui dizendo o que você tá achando desse episódio. Se você sabe falar hebraico, aramaico, Compartilha com seus compartilha amigos. bastante. Siga a gente também lá nas redes sociais Aqui, e nas plataformas de áudio. aqui, tô achando. Aqui. Lembrei. Aqui, o nome do teólogo era Carl J. Kahn, o nome dele. Ele era um teólogo alemão. E ele fez essa desconstrução na teologia entre Israel e a Bíblia, entre Israel e o povo judeu, tentando falar que Israel era um termo usado para dizer que era um povo santo, e o termo judeu era um termo usado pejorativamente na época de Jesus, e que os apóstolos, quando se referiam aos judeus, se referiam de uma forma pejorativa. Isso não é verdade. Não é verdade, até porque todos os apóstolos eram judeus, se intitulavam judeus, se chamavam de judeus, e Paulo, por exemplo, em Romanos, fala várias vezes da restauração de Israel, de que o povo de Israel será restaurado, de que o povo de Israel será redimido, será colocado. Eles estão em um momento de cegueira, porque eles não enxergam que Jesus é o Messias, mas isso não os torna amaldiçoados, no sentido de eles foram abandonados por Deus. Isso não existe. Porque se Deus abandona Israel, a gente tem que concordar numa coisa: Deus é mentiroso se ele abandona Israel, né? Porque ele próprio falou que jamais abandonaria Israel. Você lê as cartas de você vê os profetas, Zacarias, ele fala: como eu posso de abandonar Israel? Entendeu? Ele fez sim um aviso, que se você não seguir os meus preceitos, eu vou fazer ciúme em você, Moisés fala, com uma outra nação. Entendeu? Mas Deus sempre restaura Israel e traz Israel de volta para ele.
Então uma teologia dessa que fala que o povo de Israel de hoje não é o povo de Israel da Bíblia, de fato não são 100% ali igual era antigamente, porque nenhuma nação, as nações elas vão mudando com o tempo, entendeu? Por exemplo, os iranianos eles são persas até hoje. O povo judeu então sofreu uma diáspora, eles saíram por todos os cantos do mundo. Então é natural que eles se misturem. É natural que os judeus da época de Jesus não se pareçam 100% com os judeus de hoje. Mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser quem eles são. Faz sentido? Então hoje eles são sim o povo judeu da época, eles são sim Israel ainda, e Deus não abandonou Israel de forma nenhuma. Israel será redimida durante o tempo da volta de Jesus. Eu creio nisso firmemente com todo o meu ser. Então, você também acredita que essa questão da guerra que a gente está vendo agora, que está acontecendo em Israel, ela, além de ser uma questão de geopolítica, ela também tem uma questão espiritual, uma questão bíblica? Não, eu não tenho dúvida que tem a questão espiritual. Agora, a questão geopolítica também existe. Eu entendo que muita gente fala sobre Israel, porque Israel bombardeia crianças, porque Israel bombardeia... O Hamas também, gente, mas eu vou falar uma coisa. Guerra não é bom para ninguém. Nenhum dos lados está sendo beneficiado com a guerra. Israel está sofrendo com a guerra, Gaza também está sofrendo com a guerra, os países todos estão sofrendo com a guerra, entende? Dano colateral não é legal, a gente odeia isso, porque ninguém quer, o que a gente quer é o fim da guerra, a gente quer que esteja paz. Que esteja paz nos dois lugares, que Gaza tenha paz, que Jerusalém tenha paz, todo mundo tenha paz. Eu só quero falar isso porque algumas pessoas podem falar ali, não, mas é porque Israel faz isso e aquilo. Ninguém ganha com a guerra. Nenhuma guerra, em nenhum lugar. Gente, ninguém ganhou a Segunda Guerra Mundial, os dois perderam. A gente pode ter derrotado os nazistas, mas custou para todos os povos, entendeu? Então, a gente só tem que entender isso, mas tem sim uma implicação espiritual. Então, tipo assim, é inevitável que essa guerra aconteça, porque faz parte das profecias, faz parte do que Isaías falou, do que Jeremias falou, faz parte do que Zacarias falou, que haveria uma guerra, que os inimigos cercariam Jerusalém. Agora, se é essa já a grande guerra, ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. E aí, ainda sobre Israel e a questão histórica, né, entre Israel e Palestina. Muita gente também fala da ligação que tem com a questão de Ismael e Isaac, né? Fala um pouco sobre isso também. A partir de Ismael surgiram os ismaelitas, que são os que deram origem aos árabes, né? Mas os palestinos, como a gente conhece ali na Palestina, eles são também uma mistura de vários povos árabes que foram para aquela região, entendeu? Nunca, uma coisa que muita gente pode me apedrejar, mas eu falo aqui, é que nunca existiu de fato um Estado palestino oficial. Existiu com esse nome, porque a Palestina foi nomeada Palestina depois que o imperador... Era Tibérios, né? O imperador Tibérios, ele decretou que Palestina, que seria o nome de Israel, seria Palestina, agora depois que eles derrotaram eles e expulsaram os judeus de lá. Aí ele decretou que o nome ia ser Palestina, porque vem do nome filisteu, entendeu? Então nunca teve assim um estado oficial, mas os palestinos, que são esse povo que migrou para lá, eles tomaram esse título para si e eles são povos árabes, entendeu? O povo de Ismael são os árabes que se descenderam dos ismaelitas depois, entendeu? Então é basicamente isso. Essa guerra já vem de muito tempo atrás. Vem de uma desobediência. Vem de uma desobediência, mas Deus também deu a promessa para Ismael que eles seriam um povo grande, seriam um povo também violento, mas que iriam prosperar de uma certa forma. Então Deus também deu essa bênção para Ismael. Portanto, os árabes também partilham dessa promessa que Deus fez a Ismael. Mas o povo escolhido é o povo judeu. Isso é uma coisa que não dá para negar biblicamente.